Boa noite, Santa Maria, boa noite, Rio Grande do Sul, boa noite, Brasil. Estamos no ar, João Entrevista, coisa boa. Sejam bem-vindos, esperar o pessoal entrar e chegando. Estamos aqui. Aguardar o pessoal. Aqui, esperar mais pessoas entrarem para a gente começar esse nosso João Entrevista de hoje. Eu fico muito feliz de novamente estar aqui junto de vocês, não é? Para mais um programa cheio de bate-papo, cheio de coisas boas e de histórias, não é? Porque hoje eu vou receber uma pessoa que está em plena candidatura, né, a deputado estadual. O Dr. Werner Hempel não é nefrologista, atuou durante o longo período da sua vida como vereador aqui de Santa Maria, e hoje a gente vai bater um papo com ele para conhecer as suas propostas, não é, dessa sua candidatura e seus projetos, mas também conhecer um pouco da vida, não é, da sua trajetória profissional, enfim, não é aquele bate-papo que vocês estão sempre acostumados a acompanhar aqui, certo? Bom, gente, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, este final de semana eu andei postando aqui nas redes uma linha muito especial que se chama Racismo Zero, da qual não é, a gente fala sobre o desrespeito que a comunidade negra passa em às vezes ter que comprovar através da nota fiscal que aquele produto, né, aquele bem que está sendo usufruído por nós é nosso. Não é? Então eu achei muito importante participar dessa campanha, inclusive várias pessoas estão participando. Eu vi Daisy Nunes, maravilhosa, Afroguga, que inclusive me marcou, então eu achei muito oportuno participar, não é, dessa ação, e eu convido a você, negro, a você, negra, a também estar junto, certo? Bom, aí eu vou partir já para a nossa entrevista, para eu começar a conversar com o nosso convidado, porque eu estou... Vamos virar a câmera. Tá, vamos virar a câmera. Deixa eu virar a câmera. Aí. Ai, doutor Werner Hempel, seja bem-vindo. Muito bem, João Vitor. Hoje de tarde, enquanto eu comentava que participaria agora à noite dessa live contigo, encontrei o professor Capron e ele me disse que foi teu professor e que tu foste um excelente aluno. Tá conseguindo me entender bem? Um grande professor, foi meu professor de história durante 2 anos. Ainda ele continua professor de história na mesma escola que eu estudo, só que agora ele, como ele dá aula de história só para o fundamental, agora eu sou de ensino médio, então é uma professora agora, mas ele é um brilhante professor, gosto muito dele e eu gostava muito, não é, da forma que ele interagia comigo, com os meus outros colegas, enfim, sensacional, grande professor Capron. Muito bem, mas estou à tua disposição, João Vitor, para nós batermos esse papo aí descontraído, como todos me falaram que costumam ser as tuas lives. Pois é, né?
Porque quando eu intencionei, quando eu pensei em fazer esse bate-papo contigo, também para conhecer um pouco, não é, das tuas ideias, das tuas propostas, porque a gente está num momento de eleição onde há vários candidatos e às vezes as pessoas ficam meio perdidas. Ai, o que será que esse tal candidato, essa tal candidata tem a passar para nós? Cidadãos, não é essa conversa que a gente vai ter um pouco é de entrevistador para entrevistado, mas também de cidadão para cidadão, não é a gente passar para as pessoas, não é a mensagem que o senhor tem a passar. Mas eu fico muito contente também pela possibilidade que a gente vai ter de mergulhar um pouco pela sua trajetória, né? Então, para começar, eu gostaria de saber como é que o senhor, que eu já sei que o senhor não é daqui de Santa Maria, como é que o senhor chega aqui em Santa Maria? Bem, eu atualmente ainda tenho 63 anos, vou completar 64 em janeiro, e, na verdade, eu nasci no interior de um município chamado Giruá, mais precisamente na linha 15 de novembro, lá perto de Santo Ângelo, entre Santo Ângelo e Santa Rosa. E vivi lá até os meus 3 anos de idade. Depois, meu pai era pastor luterano naquela localidade. Ele foi transferido para 13 de Maio, também perto de Santa Rosa. Fiquei lá até os 7 e meio. Depois, meu pai foi transferido para um lugar que hoje se chama Vale do Sol. Na época era Trombudo, pertencia ao interior de Santa Cruz do Sul. E depois de lá para a cidade de Santa Cruz. Nesse período em que eu estava no interior, aos 11 anos, eu estudei num internato em São Leopoldo, colégio interno. E aí, na medida que meu pai se transferiu para a cidade de Santa Cruz, eu estudei lá mais 2 anos. E depois acabamos indo para Santa Maria. Então, eu cheguei em Santa Maria quando tinha 16 anos. Fiz 2 anos do ensino médio, na época, segundo grau, no Maria Rocha. E, na sequência, fiz vestibular para medicina. Entrei no primeiro vestibular, mas na primeira, segunda turma, quando as turmas foram repartidas em duas partes iguais. Isso foi em 1977. Né? Bom, Certo. a partir daí, né, cursei. Paralelamente ao fato de estar na faculdade, eu fui atleta de voleibol da Universidade Federal de Santa Maria. Joguei nas seleções juvenil, universitária e adulta do estado do Rio Grande do Sul. Aí, quando estava no 4º ano de medicina, numa greve do curso de medicina, para que no hospital universitário, que ficava ali na Floriano Peixoto, na época, nós reivindicávamos a troca do administrador do hospital. Os alunos não estavam satisfeitos e trocamos o administrador. Entrei na política. A partir daquele ano, por fazer política estudantil, acabei sendo eleito delegado do curso de medicina para o Congresso da UNE, da União Nacional dos Estudantes. E isso foi uma virada na minha vida. A partir daí, a questão política ficou preponderante na minha vida. E, na sequência, já em 1980, eu me filiei ao PMDB, na época, que era o sucedâneo do MDB, fim do bipartidarismo, e assim fui indo, né? Fiquei um longo tempo no PMDB, passei pelo PT, quando fui vice do prefeito Valdeci de Oliveira, entre 2005 e 2008. Fiquei, na verdade, 5 anos e meio no PT, e depois ajudei a fundar um partido a nível nacional chamado Partido Pátria Livre. Fui uma das 150 assinaturas lá em São Paulo da fundação. E na eleição de 2018, quando o PPL, Partido Pátria Livre, não alcançou superar a cláusula de barreira, né, imposta pela legislação eleitoral, o PCdoB também não alcançou, e houve uma fusão dos dois partidos.
E eu, que naquela época era da direção nacional do PPL, passei também a ser da direção nacional do PCdoB. Bom, como eu já disse, fui vice-prefeito, mas estou no meu 6º mandato de vereador aqui em Santa Maria. Já é uma trajetória extensa na vida política, na vida pública. E se eu pudesse te resumir, assim, João Vitor, num lema da minha vida, né, uma história que eu gosto de contar, porque ela definiu o que eu sou hoje, definiu a minha trajetória. Foi quando eu, certa vez, aí na igreja luterana, aqui da esquina da Barão do Triunfo, com a Niederauer, nos fundos da igreja ficava o escritório do pastor, que era meu pai. Eu fui perguntar a ele: pai, o que tu quer que eu faça na vida? O que tu quer que eu seja? Pensei comigo, ele vai dizer, pastor que nem eu. Mas ele me olhou bem para mim. Depois de um silêncio, ele disse o seguinte: faça alguma coisa na qual tu possa ajudar aos outros. E se calou, não disse mais nada. E eu refleti muito sobre isso, né? Aí decidi pela medicina, e na política eu decidi pela política porque via lá no curso de medicina que os doentes, no geral, tinham um fator que lhes impedia de ter uma cura completa, que era a sua pobreza, a sua miséria, muitas vezes. E aí, refletindo sobre isso, eu imaginei que eu não poderia ser um bom médico se não quisesse também melhorar a sociedade em que nós vivemos, que tem tantos problemas. E cá estou, né, com esse lema, atravessando já essas décadas todas, né, e me sinto, assim, muito bem de fazer o que eu faço. Eu trabalho muito, eu me dedico muito, eu procuro estudar bastante para dar o melhor de mim para as pessoas que me cercam, né? Então, mais ou menos, assim, João Vitor, é um resumo, assim, minha vida. Evidentemente que casei aqui em Santa Maria, conheci a minha esposa Terezinha aqui em Santa Maria, tive 2 filhos, né? O Matias, que é o filho mais velho, hoje é o coordenador do Conselho Indigenista Missionário lá no Mato Grosso do Sul. E a Gabriela, que atualmente mora em Florianópolis, está fazendo concursos aí para as universidades, doutor em linguística. São filhos que me deram muita alegria, porque também têm engajamento social, porque também têm consciência social. Isso, para mim, é uma coisa muito importante. Muito legal conhecer um pouco da sua história. Mas agora, eu gostaria de agora tocar um pouco, já como o senhor citou, que durante algum tempo fostes vice-prefeito de Santa Maria, além de vereador. Claro, são cargos políticos, mas cada um tem seus desafios diferentes, não é? Tanto para um vereador quanto para um vice-prefeito. Na sua visão, essas experiências, como é que qual foi a mais complexa, qual foi a mais complicada, a mais desafiosa, pois o vice-prefeito, mesmo ele sendo, não é, na visão da população, o antagonista, ele também é muito presente, não é, como vereador. Na verdade, assim, João Vitor, eu te diria o seguinte: o vereador, no geral, tem uma posição bastante cômoda, comparada com a questão do executivo municipal. No executivo, a gente não pode olhar para trás para ver se tem mais alguém para te ajudar. Não, o executivo precisa resolver as questões. A atividade no executivo é muito intensa. Os problemas candentes da população, eles não falam conosco, eles gritam aos nossos ouvidos. E a gente tem que se virar. Por exemplo, eu, quando vice-prefeito, fui secretário-geral de governo, e num período, inclusive, um período de quase um ano, secretário de finanças do prefeito Valdeci, naquela época. E aí tu imagina o seguinte: amanhã tem que pagar o funcionalismo. E hoje não tem dinheiro no caixa da prefeitura para pagar tudo. E tem que se virar. Não pode deixar atrasar. Ou seja, são questões assim importantíssimas, e a gente parece que sempre
está saltando da frigideira para cair no fogo, né? Mata um leão por dia. Agora, são atividades completamente distintas, né? Eu não vejo a Câmara de Vereadores, eu nunca vi como, na verdade, assim, um local em que a gente fiscalize o executivo e faça leis. Isso é muito pouco. O vereador, ele é um elemento fundamental na organização da sociedade, assim como é o deputado estadual e deputado federal. Ele precisa repercutir. Parlamento. Parlamento vem de uma palavra italiana, parlare. É onde nós falamos, onde nós debatemos, onde nós nos contrapomos a ideias semelhantes, diferentes das nossas, e aonde, eventualmente, as outras ideias nos convencem, ou nós também convencemos aos outros, né? Então, o parlamento, ele, digamos assim, ele é mais estressante no sentido da luta política, né? Porque, teoricamente, dentro de um executivo está aquele setor que venceu a eleição e que é mais homogêneo, né? Mas, de longe, eu te diria, voltando à tua pergunta, que a experiência mais enriquecedora para teu amadurecimento pessoal é o executivo, né? Porque aí é contigo, não é com mais ninguém. Ou tu resolve, ou tu não resolve. Muito importante isso. Mas assim, ó, E João Vitor, eu acabei omitindo uma coisa, né? Então, logo depois de formado em medicina, eu fiz a residência médica, em clínica médica, e depois disso eu trabalhei 15 meses no postão da Vila Kennedy, né? Como médico municipal, e depois disso comecei a trabalhar em hospitais e principalmente no grupo de nefrologia, de hemodiálise aqui de Santa Maria, onde eu trabalho até hoje, lá uns 30 e tantos anos nesse trabalho. A minha formatura foi há 39 anos atrás. Já sou um pouco idoso até, né? Como os nossos espectadores podem fazer pela barba branca, pelo bigode branco aí, né? Mas eu só queria complementar isso que acabei não falando antes, né? Mas vamos adiante, João Vitor. sim, 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 tranquilo. Fique à vontade para dizer o que tem que ser dito, o que o coração sentir. Mas agora, eu gostaria de perguntar sobre uma coisa que é muito evidente no nosso estado do Rio Grande do Sul, que é uma coisa que sempre eu vejo, que sempre na época de eleição, tanto os deputados estaduais, federais, senadores, governadores, sempre falam sobre isso, e também quando surge momentos de crises econômicas, financeiras, que nós tivemos durante os últimos tempos, no governo estadual, que é sobre as dívidas que o Estado contém com a União, que é uma coisa que sempre é muito falada, é uma dívida que nunca cessa, que existe, claro, foi paga, mas existe juros, enfim, etc. Já partindo direto ao ponto, se o senhor conseguisse eleger a deputada estadual, no seu mandato, como é que as dívidas que o Estado contém com a União vão entrar? Essa é uma questão chave, fundamental. Eu penso até que é a questão de fundo mais importante para ser resolvida. Quando a gente coloca lá na tela do computador o pano de fundo, é o que fica de fundo, né? É o que domina o cenário, né? Então, vejam bem, para que os nossos internautas que estão nos acompanhando nessa nossa live aqui entendam bem. Lá pelo 1998, o governador do estado era o Antônio Brito, né? E ele fez um acordo com a União, Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, e todos os estados brasileiros fizeram esse acordo com a União. O Brasil, a União, assumiu as dívidas externas dos estados brasileiros. E aí a dívida externa nossa era de 9 bilhões e alguma coisa de reais. Vejam bem, 9 bilhões. Acontece que ao longo desse período, lá de 98 para cá, nós já pagamos muito mais do que
37 bilhões. E devemos para o governo federal 73 bilhões, dado do fim de 2021. Puxa, mas se nós dividimos 9, pagamos 37, devemos 73, que negócio que é esse? Né? Coisa absurda, coisa de louco. Né? Mas por quê? Porque os juros que são pagos do governo do Estado do Rio Grande do Sul para o governo brasileiro, para a União, são os juros mais altos que existem no Brasil. E como todo mundo sabe, a taxa de juros do Brasil é a mais alta do mundo, do planeta. É uma sangria promovida pelo governo federal aos estados da federação. Então, essa é uma questão fundamental para ser resolvida. Agora, por que isso também é importante, a União faz isso com os estados? É como se o pai ou a mãe fizesse isso para um filho seu. Os estados são filhos da nação. Eles fazem isso, o governo federal faz isso, por quê? Porque o orçamento geral do Brasil, de tudo que se arrecada no Brasil, de todo o caixa do governo federal, no ano passado, 50,78% de tudo isso foi para pagar juros e serviços da dívida pública, da dívida interna. Então, nós estamos vivendo na mão um terror na mão do capital financeiro. Esse capital que não produz uma cabeça de alfinete, que dinheiro gera dinheiro e nos extorque. Aí veja bem, agora nós estamos diante de um tal de regime de recuperação fiscal que o governo federal propôs e que os estados foram obrigados a aderir. E, na verdade, o que o governo federal disse daí para os estados? Olha, o Rio Grande do Sul privatiza a Corsã, privatiza o Banrisul, privatiza o que resta da energia elétrica, acaba com essas fundações de apoio do Rio Grande do Sul, porque não quer isso aí, assina aqui que tu vai acabar com isso, que a gente faz com que tu deixes de pagar por um certo tempo algumas parcelas da tua dívida. Deixa de pagar, mas não desacumula, acumula cada vez mais. Então, isso é um negócio que não tem fundamento. Aí, se nós não resolvermos isso, nós não teremos recurso para resolver o problema do IP, né, que é gritante, né? Todos nós sabemos aí a questão da aposentadoria. Agora, os professores, por exemplo, que já se aposentaram, têm desconto de previdência sobre a própria aposentadoria, num limite absurdo. A gente tem recebido essas reclamações. O IP Saúde vai mal. Isso para falar de um setor. Eu não estou falando de investimentos, eu não estou falando no salário geral do funcionalismo público, que é importante, e não estou falando da capacidade do Rio Grande do Sul de fazer investimentos e gerar empregos locais, além daquilo que o governo federal também tem a obrigação de fazer, né? Fazendo desenvolvimento acontecer. Então, como tu falaste aí, para mim essa é uma questão primordial. Uma vez conseguindo estar na Assembleia, eu vou eleger essa uma da questão importante. Não apenas essa, porque todos os problemas decorrentes disso, saúde, educação, né, segurança pública, infraestrutura no geral, todas são importantes e todas vão merecer e devem merecer a atenção de qualquer parlamentar. As grandes questões que afligem o Rio Grande do Sul têm que estar na ordem do dia de qualquer parlamentar. Mas essa é definidora do futuro. Ou nós resolvemos o problema das dívidas aqui e lá em cima no governo federal, ou o Brasil não vai para frente. Né? Evidentemente, eu quero que o Rio Grande do Sul se insira num processo de desenvolvimento diferente. Se chama um Programa Nacional Desenvolvimentista, que é o PCdoB defende, como um programa para a economia brasileira. Né? Temos que fazer isso, uma economia mais voltada para dentro, para o fortalecimento das nossas iniciativas locais, nacionais, isso é importante. Mas essa é uma questão complexa que certamente no futuro nós teremos oportunidade de debater em detalhes, se for o caso. Exatamente. E também outra questão, candidato, que, enfim, durante a sua resposta, que o senhor mencionou sobre a questão das privatizações das instituições de apoio do nosso Estado, não é? Mas antes disso, eu gostaria de passar um recado para quem está nos assistindo,
porque a gente tem o apoio da nossa Ubra Santa Maria, do Polo IAD da Ubra Santa Maria, que eu sempre nas nossas lives eu falo, recomendo, divulgo, porque vale realmente a pena. Se você ainda planeja, não é, começar uma graduação, não é entrar na faculdade, enfim, fazer um curso profissionalizante, a Ubra é a melhor opção que existe, pois há variados cursos e módulos de você fazer esse curso, tanto IAD quanto presencial, em preços que realmente vale a pena e que cabem no seu bolso. Para mais informações, www.ubra.br/Santa Maria/cursos. Repetindo, www.ubra.br/Santa Maria/cursos. E eu recomendo a vocês entrarem lá, viu? E o meu abraço sempre forte e grande para a coordenadoria do Polo IAD da Ubra, que é comandada pela querida, extraordinária Débora Tomás Evangelista, minha amiga, pessoa excepcional, que nos apoia para que essa nossa live sempre esteja aqui para vocês, tá certo? E também mandar um abraço grande para minha querida Melina Guterres Bernqueta, que completa 40 anos hoje. Feliz aniversário, viu, querida? Gente, e eu tenho que passar uma dica cultural antes da gente continuar esse nosso bate-papo, que é sobre um livro, uma biografia, que para você que gosta de conhecer, não é sobre as lendas, o patrimônio histórico e cultural de Santa Maria, deve de ler este livro aqui, que deve se encontrar em algum lugar. Eu adquiri ele, que se chama O Edmundo que eu conheci, que fala sobre a vida, a obra, legado desse eterno Edmundo Cardoso. Não é esse livro que foi produzido pela Casa de Memória Edmundo Cardoso, em parceria com a Fundação ENI. Vale muito a pena, estou lendo, recomendo a vocês que gostam, não é, da nossa cultura, da nossa gente, certo? Bom, continuando aqui o meu bate-papo com o nefrologista, o candidato a deputado estadual, Werner Hempel. Antes desses recados todos que eu passei, eu havia falado sobre a gente entrar um pouco mais a fundo sobre essa questão das privatizações, que é uma coisa que todo mundo vem falando, a população não tem gostado, a gente sabe que realmente é muito ruim para todos nós privatizar, porque, de uma certa forma, eu falo com propriedade, porque eu sou cliente do Banrisul, que é uma das instituições que estão no meio desta história toda, e fica realmente muito complicado. Há uma dificuldade muito grande não é, em diversos tratos com o Banrisul e Corsã e por aí vai. Eu gostaria de lhe perguntar, doutor Werner Hempel, já algumas instituições já foram privatizadas e ainda estão lutando pelas privatizações da Corsã, de outras instituições. Ano que vem, 2023, se o senhor conseguir estar lá presente na Assembleia Legislativa, o senhor tem algum plano, algum projeto, alguma proposta para que essa privatização seja resolvida, que há solução, como é que eu vou dizer, compreensível para nós? Assim, João Vitor, eu vou te pedir 2 minutos antes de responder essa pergunta para falar do Edmundo Cardoso. Posso? Pode, fica à vontade. Eu conheci pessoalmente o Edmundo Cardoso, uma figura, assim, insuperável, é o termo, né? E a Casa Memória Edmundo Cardoso, ela foi fundamental para quando eu coordenei as atividades das comemorações dos 150 anos de emancipação política de Santa Maria em 2008, nós tivéssemos muitas fotografias aéreas de Santa Maria feitas ao longo do tempo, né? E o livro se chamou comemorativo do Céu de Santa Maria, que traça a evolução de Santa Maria a partir de fotos aéreas de 1934 até 2008. E a Casa Memória Edmundo Cardoso foi muito importante para isso.
Então, é um livro, assim, muito bom de conhecer, porque o Edmundo foi um dos mais ardorosos defensores de Santa Maria, da sua cultura, das suas questões, ligado ao teatro, né? Homem de uma cultura invulgar. A Casa Memória hoje é um local que merece ser visitado. Bom, mas antes de eu falar sobre o que faria na Assembleia, ou do que farei na Assembleia, caso esteja lá, eu preciso fazer um preâmbulo, né? Existem aquelas pessoas que consideram que o Estado tem que desaparecer, o Estado com E maiúsculo, né? E que não tem razão nenhuma de ter empresa pública, né? Que empresa pública só atrapalha. Eu estou entre aqueles que consideram que o Estado, de novo, Estado com E maiúsculo, governo, estruturas estatais do governo, deva ser do tamanho das necessidades do povo. Por exemplo, quando Getúlio Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional, criou a Usini, assim, as companhias de eletricidade, que quando ele acabou se suicidando, isso estava em andamento, né? Quando criou a Companhia Vale do Rio Doce, todas aquelas questões lá, ele estava imaginando dar suporte para o desenvolvimento nacional. O Estado como indutor do desenvolvimento. O Estado precisa, por exemplo, tu falaste da Corsã, fornecer água de qualidade e água barata, porque a água é vida, né? E uma empresa pública aplica o seu lucro, o lucro é de todo o povo, e tem muito mais retorno para a população. Um Banrisul, e ali vai um parênteses, eu gostaria que os bancos públicos não tivessem o comportamento dos bancos privados em muitas questões, que tivessem a coragem, tivessem o peito de dizer assim, nós vamos estabelecer uma taxa de juros mais baixa, porque afinal, são bancos públicos, tem que financiar desenvolvimento, tem que financiar a atividade das pessoas, os pequenos negócios. Não é só o BNDES, os bancos estatais também podem fazer isso. Então, eu considero, eu tenho convicção de que o Estado, a estrutura estatal, governamental, tem que ser do tamanho das necessidades do povo. Algumas pessoas dizem por aí que tudo que é público não presta. Eu não estou entre eles. Eu acho que é uma questão de administração, é uma questão de ter foco para as coisas, né? Inclusive, aqui em Santa Maria, nós estamos pensando aí em criar uma, entre aspas, uma estatal municipal para a área da saúde, uma fundação na área da saúde. Está em discussão na Câmara de Vereadores para resolvermos os graves problemas de saúde de Santa Maria. Como tu deves saber, como aqueles que nos assistem sabem, né? Santa Maria precisaria ter, para um bom atendimento nas unidades básicas, entre 44 e 48 unidades de estratégia da saúde da família. Nós estamos muito longe disso, talvez tenhamos hoje umas 14, 15, quanto muito, e algumas não completas. Isso precisa ser superado, né? Então, isso só vai ser superado com atividade de Estado forte, com financiamento forte, né? E nós precisaremos disso, né? Tem aqueles que acham que a saúde, ainda acham que a saúde deveria ser privada, né? O que é um absurdo completo. Veja bem, eu debati com um colega meu, médico, outro dia, que achava que não tinha que ter universidade pública, que isso é um absurdo, né? Uma pessoa como eu, filho de um pastor luterano, filho de uma dona de casa, seria hoje um desenhista de plantas para os engenheiros, a gente chama de desenhista de arquitetura. Porque é o que eu fiz lá no Maria Rocha, né? De terminalidade, como a gente falava na época. Eu não seria jamais um médico, porque não teria uma Universidade Federal de Santa Maria para suportar a minha formação, né? Então, eu sou um ardoroso defensor das questões estatais. E essas fundações de apoio que pensavam o Rio Grande do Sul, que eram a inteligência do Rio Grande do Sul, veja que estação experimental de Boca do Monte, a FEPAG, pesquisas nessa área sendo feitas para melhorar, inclusive, a atividade privada dos nossos produtores, né? E a inteligência em muitas fundações em Porto Alegre, achando alternativas de gestão e alternativas de produção para a indústria gaúcha. Ou seja, se nós não tivermos isso, nós não sabemos que tipo de planejamento nós vamos fazer. Então, aqueles que defendem a ausência do Estado, e tem
camadas intermediárias, uns mais ou menos, mas tem os que defendem a ausência do Estado. Essas pessoas, no mínimo, querem montar na grana, né? No mínimo, querem tudo para si. Não pode ser assim. O Estado tem responsabilidade social. Isso um trabalhista chamado Alberto Pasqualini já dizia: a empresa tem que ter função social, porque senão fica muito difícil. E assim por diante. É um pouco da minha visão, para que as pessoas saibam com quem está falando, e como eu disse na rua hoje, para que não comprem gato por lebre. Exatamente. Candidato, no fim a gente está falando sobre coisas que realmente a população, que os gaúchos têm prestado muita atenção e têm realmente ficado muito tristes com o que tem se acontecido através dessas situações, essas funções econômicas, enfim, etc. Mas a questão que é a mais falada, é a mais cobrada pelo funcionalismo público, é a questão da educação e, recentemente, da brigada militar, da situação que se encontra os professores que recentemente ainda continuam, às vezes, recebendo os salários parcelados, às vezes com atraso, e o pessoal da brigada também da mesma forma, e que às vezes ficam a ver navios, como ficaram durante algum tempo. Como é que o senhor visualiza isso? E como é que isso pode ser repensado, talvez pelo próximo governador que virá a estar administrando o nosso Estado, e pela Assembleia Legislativa também? Eu imagino que nós vamos ter que ter um grande pacto no Rio Grande do Sul, né? Porque tem uma outra questão aí grave também, né? Certamente quem nos ouve já ouviu falar da questão chamada precatórios, né? Precatório é um dinheiro depositado em juízo, né? Para aquelas questões de pessoas que moveram ação contra o Estado do Rio Grande do Sul e que ganharam essas ações e que precisam ser ressarcidos com esse dinheiro. Acontece que há vários governos estaduais, os governos pegaram esses precatórios, que são de pessoas, né, e pegaram para o caixa para poder saldar essas questões mais prementes. Isso, inclusive, piora ainda mais nossa situação, além da questão da dívida pública, porque esse dinheiro, digamos assim, entre aspas, emprestado dos precatórios, a justiça está cobrando juros do governo do Estado. Então, a nossa situação é de calamidade. Nós precisamos ter um grande conserto, uma grande concertação, um grande acordo entre todos os setores aí da vida rio-grandense para ter um começo nisso, para ter uma solução para isso. Evidentemente, né, que nós precisamos ter a nossa massa de professores bem remunerada e em dia, né? Essa questão que aconteceu aí de dividir salários, paga agora, paga depois, não paga, esculhambou a vida do funcionalismo público estadual dramaticamente, né? Porque as lojas, elas não funcionam assim. As dívidas, o aluguel das pessoas não funcionava dessa forma, né? Então foi um período crítico para todos e isso precisa ser superado. Mas não vejo como possibilidade se o governador do Estado, quer quem seja, né, não sente na mesa e reúne a todos e vamos fazer um grande acordo, né? E também enfrente a questão da dívida da União. São bilhões que nós colocamos mensalmente no caixa do governo federal. Bilhões que podem resolver essa questão, né? Então, nós estamos diante de desafios enormes e de desafios que precisam ser atacados, né? A nível federal e a nível estadual, numa grande concertação que daí se espraie para a União também, né? Porque senão nós não sairemos dessa crise com brevidade. Tem que auditar a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, tem que auditar a dívida interna do país, como diversos países, Equador, Grécia e outros já fizeram, e verificaram que
nos roubaram, nos passaram a perna, né? O capital financeiro fica sempre ávido por mais recursos e aí dá no que dá, né? O paraíso dos bancos no mundo inteiro se chama Brasil hoje. Com certeza, exatamente. Olha, são tantas coisas, são tantas pautas que nós poderíamos falar aqui, passar a noite falando, discutindo sobre coisas muito importantes. Mas, antes da gente fechar aqui, uma coisa que também vem sido muito também discutida sobre a questão da infraestrutura, das estradas do Rio Grande do Sul, não é dos novos postos de pedágios, não é que foram criados. Na sua opinião, candidato, como é que o senhor vê isso que está sendo feito? Se vai haver algum benefício, não é de uma forma direta à população e que isso que estão fazendo nas estradas realmente, claro, o asfalto se degrada ao longo dos anos, mas se esse serviço não é que está sendo feito, que foi, não é assinado contrato, enfim, pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, se ele vai ter a sua conclusão, se a população vai logo em breve ter, não é, usufruir isto que está sendo feito. Olha, João, eu tive a felicidade, a oportunidade de certa vez ter uma conversa que não era só comigo, mas era com um conjunto de pessoas, com o Cloraldino Severo. Quem foi Cloraldino Severo? Ele foi ministro dos transportes, não me lembro bem se no governo Figueiredo, no governo Geisel, mas foi por aí, né? E é uma pessoa absolutamente entendida e isenta nas suas opiniões, né? Porque ele não pode ser classificado nem como estatista e nem como privatista, né? Mas o Floraldino Severo, ele dizia que quando nós temos uma empresa pública, de cada 10 reais que são aplicadas nos pedágios, 7 voltam para a empresa. E que nas empresas privadas, de cada 10 reais, apenas 3 voltam para a empresa, o lucro. Então, o lucro de uma empresa pública pode ser de 70% e de 30% da privada. O que aconteceu com a empresa gaúcha de rodovias, né? Aí, que era a empresa que fazia os pedágios? Aconteceu o seguinte: ao invés dela poder recolocar o dinheiro que arrecadava na rodovia e fazer todo mundo ficar faceiro com o estado das estradas, esse dinheiro, muito dele, era sequestrado pelo governo do estado para pagar as suas questões. E aí não tinha jeito. É óbvio que nós queremos estradas excelentes, bem pavimentadas, né? É óbvio que vão cobrar pedágio e nós vamos ter que exigir deles isso, né? Assim como tínhamos que exigir anteriormente, né? Mas fica aqui o detalhe de que as empresas públicas, quando fazem a coisa direito e quando não têm o seu dinheiro arrecadado, sequestrado pelos governos, por essa questão que eu falei, elas podem muito mais. Então, não é a privatização das estradas que pode ser o melhor caminho. Às vezes é o inverso, é a manutenção pública com muito retorno. O retorno desse dinheiro para esse dinheiro não pode ser para outra coisa. Poderíamos pensar em duplicação muito antes do que agora, né? Com o trecho daqui a Porto Alegre começando a ser duplicado, e que vai ser muito bom, muito interessante, né? Porque tem tem a demora, tem as mortes que acontecem em ultrapassagens imprudentes por motoristas com pressa, etc, etc, né? Mas as pessoas que moram aqui na Palma, aqui pertinho, na saída para Porto Alegre, né? Logo depois aí da entrada de Silveira Martins, né, tem o pedágio, né? As pessoas que moram para lá, toda vez que vierem para Santa Maria, vão pagar pedágio, na ida e na volta. Não tem escapatória. Vai ficar difícil, né? Então, tem que ter uma solução para os moradores locais. É uma coisa que nós precisamos discutir. Pois é, gente, agora que horas são? São 21 horas e 46 minutos. Como o tempo passa, é sinal que a conversa foi
muito boa. Mas olha, antes de nos despedirmos, eu gostaria que o Dr. Werner deixasse o seu recado, a sua convocação, suas considerações finais, não é dessa nossa conversa, né? Que nem foi uma entrevista, mais um bate-papo, não é que muito importante. João Vitor, tem uma coisa que eu preciso falar, né? Sou médico, como tantos outros colegas, nós sentimos na carne a questão da pandemia. Muitos colegas quase morreram, outros morreram de Covid. Ceifou a vida de quase 800 mil brasileiros. O Brasil tem 2,5% da população do mundo e teve 11,5% dos mortos. Isso é uma desproporção. Isso demonstra o descaso do governo federal por ter encarado essa questão. E não apenas no atendimento, a questão urgente que eram as vacinas, protelaram as vacinas, fizeram campanha contra as vacinas, não impediram que os órgãos financiadores facilitassem a vida das pequenas, micro e médias empresas que geram 80% dos empregos no Brasil, pudessem continuar funcionando, né? Isso foi desastroso, isso é uma chaga na história do Brasil, né? E eu não posso, né? Porque passei por tudo isso, né? Esse tempo todo, puxa vida, perdi colegas de turma, colegas de faculdade nessa questão. Quantos perderam seus familiares? Quantos ainda hoje têm os sintomas da Covid que tiveram um ano atrás? Ficam sequelas. Então, eu preciso desabafar isso aqui, né? E dizer que isso foi deplorável, né? E a figura que dirige o país, assim, agiu muito mal, muito mal. Assim, gozando do sofrimento dos brasileiros. Isso é deplorável, né? Mas eu queria, assim, te agradecer profundamente, né? Por isso, eu estou aqui nessa campanha para deputado estadual, estou para tentar contribuir, né? Tudo o que eu aprendi nesses 42 anos de vida política, em tantos mandatos, na experiência da prefeitura, isso precisa ser devolvido à população. E considero, sem nenhuma falsa modéstia, que estou preparado por tanto tempo na minha profissão e por tanto tempo na vida pública para contribuir com o Rio Grande do Sul, com o Brasil, com a nossa região, com a cidade de Santa Maria, com o município de Santa Maria, num nível mais elevado. É por isso que eu estou aí, né? Não é nenhuma vaidade pessoal. Eu quero, na verdade, cumprir aquele mandamento do meu pai, aquela orientação do meu pai. Faça alguma coisa na qual tu possa ajudar aos outros. E aí é por isso que eu sou candidato, quero contribuir, posso contribuir, e tomara que esteja lá para poder fazer isso. Que bom, muito bom. Desejo boa sorte, não é? Pois o primeiro turno das eleições não é está chegando, será agora, no próximo domingo. E lembrando que para eleger um deputado estadual, um deputado federal e um senador, é somente no primeiro turno. Então, não perca a oportunidade. E também gostaria de deixar meu recado para quem nos assistiu, para quem está nos assistindo nesse momento, porque isso vai ficar gravado, vai ficar disponível para quem quiser assistir, quando e onde quiser. Que nesse domingo, dia 2 de outubro, tenha um pouco de senso, de compaixão pela nossa cidadania, pela nossa nação, que a gente possa, através dessa eleição, renascer democraticamente, e que os nossos direitos, enquanto cidadãos deste país, que é tão amado por nós, que ele seja válido. E que vocês coloquem dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Congresso e dentro do Planalto, pessoas que nos representem, pessoas que sejam a nossa cara, que defendam os nossos direitos. Não pessoas porque simplesmente eu vou votar naquele fulano porque o outro fulano me indicou. Não, você tem que votar por aquilo que a pessoa te representa, pelas propostas que ele está colocando ali. Então eu convoco a vocês, dia 2 de dezembro, dia 2 de outubro, votarem com consciência, tá certo? Muito obrigado. E aqui, ó, tchau para vocês. Muito obrigado. Até terça que vem. Obrigado, Dr. Werner. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado.
Obrigado, pessoal.